Fala aí, nação rubro-negra, o clássico dos milhões está chegando e a treta já começou antes mesmo da bola rolar. Tem polêmica, tem decisão tomada, tem reforço engatilhado e tem jogador largado e fora do clássico. Mas também tem jogador que largou o aço. Matheus Pereira no Flamengo, como assim? Jorginho já assinou e as lesões? E o que está rolando por trás dos bastidores? O Mengão fez uma excelente compra e pode ter mais novidades chegando. Só que Danilo está fora do clássico e o Wesley está dando adeus. O Flamengo já tem substituto. Além disso, o BAP tomou uma atitude polêmica. Texto está provocando e tem mudança no Vasco contra o Flamengo. Até, já sabe, né? Fica comigo até o final do vídeo, porque está recheado de novidades. Fica comigo até o fim. Vamos pro corte. O Flamengo tem boas notícias do departamento médico. Dia de treino aberto no Flamengo e de atualizações no departamento médico. Nos 15 minutos de imagem liberados para a imprensa, foi possível ver o retorno de Pedro aos gramados. O atacante ainda não está liberado para ser reintegrado ao grupo, mas desde o início da semana faz a volta aos trabalhos de gramado. Pedro ainda deve ser reintegrado em março ao grupo do Flamengo e aí, voltando às atividades, deve voltar a jogar apenas em abril. Bom, em relação aos outros atletas que estavam no departamento médico, o Nico de la Cruz tinha apenas um corte no pé, o que não deve preocupar para o clássico contra o Vasco. Quem também deve retornar ao grupo de reintegrados ao elenco é Ayrton Lucas, que tinha dores no joelho, mas nenhuma lesão constatada, já treina com o grupo e deve estar à disposição de Felipe Luiz para o clássico de sábado. Bom, já o caso do Juninho é reavaliado diariamente. O atacante tem um edema muscular na coxa e todos os dias fará novos exames para saber se terá condições de jogar contra o Cruz Maltino. A mesma situação acontece com o Alexandro, que também tem lesão na coxa, já está se recuperando, mas vai ser reavaliado para saber se poderá ou não enfrentar o Vasco. Duas baixas são consideradas certas. Michael e Everton Cebolinha, os dois com lesão na coxa, ainda fazem trabalho à parte na academia, não têm condições de jogo e não jogam contra o Vasco no próximo domingo. Durante a manhã de hoje, quem conversou com a imprensa foi o lateral direito Varela. Ele falou um pouco sobre a rivalidade de um clássico contra o Vasco. Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco há um bom tempo que não consegue ganhar, mas é por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Vale lembrar que desde 2023 o Vasco não vence o confronto. Já são 3 anos sem vitórias cruzmaltinas. De lá para cá foram 8 jogos, com 6 vitórias do Flamengo e 2 empates. Em reunião realizada ontem na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, o Vasco solicitou que o clássico acontecesse no estádio Nilton Santos. Como lá o gramado é sintético, o assunto também foi repercutido aqui no Flamengo e os jogadores opinaram, dizendo que jogar no Maracanã seria melhor. Chama um pouco a atenção aí, porque semana passada todo mundo se juntou aí para jogar campo natural. Então chama um pouco a atenção, mas não tem de outra. Vamos ter que ir lá no Nilton Santos, jogar de igual a igual e depois definir no Maracanã. Vasco e Flamengo se enfrentam no próximo sábado pelo jogo de ida do Campeonato Carioca no estádio Nilton Santos e na próxima semana, também no sábado, o Flamengo recebe o Vasco no jogo de volta no estádio do Maracanã. Vale lembrar que, como teve melhor campanha na Taça Guanabara, o Flamengo joga por 2 resultados iguais para se classificar para a final do Campeonato Carioca. Agora é a vez do Vasco. Como o elenco do Vasco treinou nesta quarta-feira no gramado sintético do estádio Nilton Santos, local que o clube escolheu mandar o primeiro jogo dessa semifinal contra o Flamengo no sábado. Lembrando que o Vasco gostaria de mandar a partida em São Januário, mas não pode fazer isso por conta do regulamento, então escolheu o estádio do Botafogo, contrariando o Flamengo, as autoridades de segurança e também a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, na véspera do clássico, novamente o elenco
Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação sobre a semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo, mudança de horário, alô torcedor rubro-negro, alô torcedor vascaíno, tem informação bacana também envolvendo esse duelo de sábado, porque os dois setores, norte e sul, que seriam fechados por segurança a pedido da Polícia Militar, foram liberados, a gente vai falar sobre esse assunto. Tem também Varela criticando a postura do Vasco, falando sobre renovação de contrato e confirmando uma informação que a gente trouxe aqui no canal Vene Casagrande. Tem também José Boto conversando de maneira informal com jornalistas hoje lá no Ninho do Urubu, já que foi um treino aberto à imprensa, e ele passou a limpo aí alguns assuntos importantes sobre o mercado da bola, envolvendo o Lohan, Jorginho, e tem também Matheus Pereira, a imprensa mineira, nessa quarta-feira noticiando que o Flamengo está buscando o Matheus Pereira e pode até envolver um outro jogador nessa negociação para ter o meia cruzeirense. Será que é verdade? Eu ouvi um membro da diretoria do Flamengo e vou trazer aqui para vocês. Sobre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, os dois jogos estavam marcados para as 18 horas, 6 horas da noite. Mas teve uma mudança, 15 minutos antes. Tanto ida quanto volta, esses jogos começarão às 15h45, 5h45 da tarde. Isso foi um pedido de uma das empresas que transmite os jogos, que tem o direito de transmissão. Os clubes não foram contra, a FERJ também não foi contra, apenas 15 minutos antes, e, portanto, esses jogos serão disputados às 5h45. Jogo de ida no Newton Santos, setor norte, setor sul, que antes estavam fechados a pedido da Polícia Militar, foram liberados, a Polícia Militar garantiu a segurança, e esses dois setores, tanto o norte quanto o sul, custarão R$100 a entrada inteira e R$50 meia entrada. Hoje teve treinamento, obviamente, lá no Flamengo, e teve também entrevista coletiva com Varela. Em alguns pontos aqui, o que me chamou a atenção, duas declarações dele. A primeira, abre aspas, ele criticando a postura do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Chama um pouco a atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Newton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã. Aquele campo ali muda tudo, a velocidade da bola, os toques, os kicks. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali. Se fosse o Botafogo, talvez. Não sei por que é que eles decidiram jogar ali. Para eles era melhor no Maracanã. Mas a decisão já foi tomada e agora temos que enfrentar o Vasco no Newton Santos. Eu concordo com ele. E eu venho falando isso. Eu não vejo o menor motivo e razão para o Vasco levar esse jogo para o Newton Santos. Não sei qual seria o ganho técnico do Vasco da Gama. Tirar o Flamengo da zona de conforto. Beleza, eles também sairão da zona de conforto e grama sintética, na minha visão, facilita muito mais o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Intensidade, transição rápida, jogadores rápidos. O Vasco da Gama não tem esse estilo de jogo, muito pelo contrário, é um jogo muito mais lento, sobretudo quando o Coutinho está em campo, quando o País está em campo. Então acho que o Vasco da Gama foi mal demais na decisão, continuo com a minha opinião. E o Varela também falou sobre renovação de contrato, confirmando aquilo que a gente trouxe aqui alguns dias atrás. O Flamengo demonstrou interesse na renovação de contrato, já procurou o Varela e ele confirmou. Abre aspas. Eu troquei algumas palavras com o José Boto. Ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz e quero ficar. Mas ainda tem um ano de contrato, muitos jogos, muito compromisso com a camisa. Temos um tempo para trabalhar e decidir o que é melhor. Saiu pela tangente ali, mas confirmando que de fato o Flamengo procurou o jogador para conversar sobre a renovação de contrato, a pedido do Felipe Luiz, que eu acho demais do jogador, tá? E lá no Ninho do Urubu, repito, foi hoje dia de treino aberto, a imprensa pôde comparecer. Eu não fui por motivos óbvios, eu estava no SBT Sport Rio. E, matéria aqui do Gabriel Orfon, que trabalha lá no Paparazzo Rubro Negro. Ele botou o seguinte: em conversa informal, o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, explicou alguns assuntos para a imprensa. Lohan, vamos lá. Perguntado sobre a situação dos jovens, José Boto deixou claro que as propostas estão chegando e que o Flamengo entende que emprestar os jovens seja a melhor opção. E é isso, foi o que a gente trouxe. Fortaleza, Bragantino, Mirassol, esses três clubes fizeram proposta oficial ao Flamengo para ter Lohan por empréstimo. Na minha visão, isso é uma opinião, tá? O melhor caminho é o Fortaleza. Por que o Flamengo ainda não aceitou, já que quer emprestar o jogador? Porque nessas propostas de empréstimo, os três clubes colocaram opção de compra.
e bem baixa, por sinal. Então, para o Flamengo, não vale a pena, porque se o jogador se valorizar, crescer de produção, ganhar destaque, notoriedade, o Flamengo não tem como negociar, vai ser aquele valor de opção de compra e pronto. Outro assunto que o Boto falou aqui que eu considero muito importante, premiação do Mundial de Clubes. Embora a FIFA não tenha divulgado até o momento o valor das bolsas por participação no Mundial de Clubes, Boto afirmou que espera que cada clube receba algo semelhante à UEFA Champions League. Na competição europeia, os clubes ganham apenas por participação. O valor é de 18 milhões de euros, que dá em torno de 113,2 milhões de reais na cotação de hoje. O valor vai aumentando a cada fase da competição. Estima-se que o valor possa chegar a cerca de 55 milhões de euros, que dá 334 milhões de reais. Cara, é muita grana mesmo. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, esses clubes vão participar do Super Mundial e eu espero que os clubes brasileiros saibam tirar proveito desse valor que eles irão receber por participação lá nessa competição, repito, extremamente importante. Jorginho, ele falando, vamos lá, confirmando praticamente a nossa informação. Embora não fale oficialmente sobre um acerto com o Jorginho, José Boto deu a entender que a situação com o jogador está bem encaminhada. A tendência é que ele chegue realmente no meio do ano, antes do Mundial de Clubes. A questão das férias de volante serão decididas entre clube e jogador. É aquilo que eu já falei para vocês, o acordo verbal fechado, está tudo alinhado, tempo de contrato, base salarial, mas o jogador não assinou o pré-contrato com o Flamengo por respeito ao Flamengo. Ao Arsenal, desculpa. E ele vem jogando, inclusive hoje, eu vi a escalação do Arsenal, titular, ele vem jogando. Então, por respeito ao Arsenal, ele não quer assinar um pré-contrato. Porque no mundo da bola, para vocês entenderem, pessoal, isso é meio que uma ética. Quando você assina um pré-contrato com outro clube, estando em um clube, é que, entre aspas, você está quebrando uma ética ali nos bastidores, entre aspas, está deixando de lado o seu compromisso com o seu atual clube. Embora muitos jogadores façam isso, mas é difícil um jogador que tem um carinho enorme, como é o Jorginho com o Arsenal, que tem uma identificação muito grande, fazer isso. Repara bem, o Gabigol não fez isso, o Everton Ribeiro não fez isso. Estou dando nomes aqui de jogadores que passaram recentemente pelo Flamengo e tiveram a possibilidade de assinar um pré-contrato, mas não assinaram, saíram depois. Então, eu acho que o Jorginho, de fato, só assina depois que acabar a passagem dele lá pelo Arsenal e ele chega no meio do ano. Para finalizar nosso vídeo, a imprensa mineira está noticiando que o Flamengo tem interesse em Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. Inclusive, teve um repórter que me procurou, não vou falar o nome dele aqui, que ele falou: informação que vamos dar agora na Itatiaia. O Flamengo entrou na parada pelo Matheus Pereira, meia do Cruzeiro. E o Flamengo mandaria um jogador na troca. Sabe quem seria? Eu falei: não, estou por fora, fui pego de surpresa. E aí eles noticiaram, eu fui falar com o Flamengo. Vem cá, isso procede? No Flamengo me garantiram que não procede, que o Flamengo não fez nenhum movimento, pelo menos até hoje, dia 26 de fevereiro, às 6 horas e 22 minutos da noite. O Flamengo não procurou o Cruzeiro, muito menos o jogador, para tentar a contratação desse atleta. Lembrando que esse atleta disse recentemente que tem o desejo de ir para a Europa, quase foi para o Zenit, em cima da hora desistiu, e que no Brasil não mudaria de clube. Óbvio, não faz sentido. Ele queria ir para a Europa por questão ali de família, que acha que poderia dar uma vida melhor para os seus familiares. Ele mesmo falou sobre isso. Não faz sentido ele deixar o Cruzeiro e ir para outro clube brasileiro. Só se ele estiver muito insatisfeito e infeliz no Cruzeiro. Não sei se é esse o caso, vou ser bem sincero, não tenho nenhuma informação sobre isso. Beleza, galera? No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma contratação que o Flamengo fez para o departamento médico, buscando diminuir, ou melhor, diminuir, digamos assim, o número de lesões dos jogadores do atual elenco rubro-negro, ou pelo menos minimizar o prejuízo, porque lesão vai ter, gente. Estamos falando de um futebol brasileiro com um calendário super apertado, espremido. Então, lesão vai ter. A questão é como os clubes fazem para minimizar esse prejuízo. E nós vamos trazer aqui no próximo vídeo. Tentando mudar o jogo pro Maracanã, não conseguiram, por isso até que a venda de ingresso não tinha começado. Vai ser uma porcaria essa venda de ingresso, uma sacanagem isso que o Vasco está fazendo. A gente vai ter aí um público terrível, né? Terrível, e a gente, então, sabe que esse problema aí, cara, do Vasco, o Varela, inclusive, né, cara? O Varela detonou, eu vou colocar de novo para vocês aqui
no final, imagens do treino do Flamengo, a declaração aí do Varela, a declaração até do Varela respondendo os jogadores do Vasco, falando sobre o gramado sintético. Eu vou deixar tudo aqui para vocês acompanharem. Eu só quero trazer aqui informações importantes aqui também, né? Além que esse jogo, mesmo com uma tentativa, continuou. O horário do jogo foi para 17h45. Uma loucura também, né? Que horário de jogo, 17h45? Isso aí tem dedo de televisão, né? Uma loucura. Agora a gente vai trazer uma informação importante, tá? A gente vai trazer declarações do José Boto e também situação aí da questão, gente, que isso é muito importante. Departamento médico do Flamengo fez aqui esse dia. O Vasco entende que o Maracanã, e o próprio Alexandre também entendeu isso, que o Maracanã é a casa do Flamengo, não é a casa do Vasco. O Vasco tem a casa do São Januário, o Flamengo